Boa noite, bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula de Sociologia da Cultura Brasileira. Nesta aula, vou fazer uma introdução, uma breve introdução, sobre as concepções e ideias que perpassam na questão de raça, eugenia e mestiçagem no Brasil. Tema que foi muito importante e marcou principalmente a ciência no final do século XIX e começo do século XX. Então, vamos lá? Eu inicio falando sobre o significado dessa palavra eugenia. A eugenia, ela significa boa linhagem. E a ciência da eugenia, conhecida como ciência da boa geração, ela foi desenvolvida por um cientista chamado Francis Galton. E ele era inglês, ele desenvolveu essa teoria, essa ideia na Inglaterra, sob a influência da leitura do livro A Origem das Espécies, de Charles Darwin, né? Inclusive, Francis Galton era primo de Charles Darwin, né? E ele, esse cientista, acreditando serem as capacidades humanas resultantes muito mais da hereditariedade do que da educação, Galton, então, propôs a criação consciente através da união entre indivíduos bem dotados biologicamente, como uma forma de aperfeiçoamento social. A ideia, então, de que a família e a sociedade podiam ser cultivadas, então, como um jardim, do qual ervas daninhas deveriam ser eliminadas em benefícios de plantas úteis. Claro que isso é uma metáfora de suas proposições, das proposições de Francis Galton. Então, a eugenia, ela pretendia oferecer uma seleção eficiente e rápida, o que a natureza levaria gerações para realizar. E essa ciência, então, poderia obter criteriosamente, através do planejamento, o termo no sentido empregado por Galton, inclusive que apareceu pela primeira vez esse termo no livro que ele escreveu, que chama Faculdade Humana, do ano de 1883. Então, essa crença nesse desenvolvimento biológico do homem não tinha acompanhado o seu progresso até então civilizacional, para oferecer as bases para a elaboração desse tipo de uma teoria eugênica, né? Então, embora os princípios da eugenia tenham sido elaborados por um cientista inglês, foi somente nos Estados Unidos e na Alemanha, a partir do início do século XX, que começaram a ser colocadas em prática essa ideia, a disseminação dessa ideia, desse termo de eugenia. E sob a designação desse termo, de uma eugenia positiva, digamos assim, adotavam-se medidas de incentivo financeiro a casamentos considerados favoráveis e implantavam-se programas educacionais para a reprodução planejada e eram realizadas, inclusive, concursos para a descoberta de famílias e indivíduos talentosos. Por outro lado, faziam parte da eugenia negativa ações grotescas no sentido de esterilização, eutanásia, segregação e de restrição à imigração. A primeira lei de esterilização americana, para terem ideia, foi aprovada no ano de 1907, no estado de Indiana. Vocês podem perceber que essas teorias e essas ideias que tinham por trás, elas também inspiraram a Alemanha na Segunda Guerra Mundial, principalmente com experiências com pessoas que tinham problemas mentais, físicos, principalmente os não-judeus, né, também,
aqueles que eram de linhagem alemã, que não eram judeus, e os judeus, então, eram um laboratório para essas experiências humanas, né? Experiências bárbaras, não só aos judeus, mas às pessoas que tinham qualquer tipo de deficiência, ou até para eles que diziam que tinham algum desvio de personalidade ou até sexual. Os homossexuais também sofreram com essa questão eugênica, principalmente no período da Segunda Guerra. Então, além disso, outra prática eugênica adotada nos Estados Unidos e na Alemanha foi a eliminação, por exemplo, de bebês que nasciam fracos ou com algum tipo de deficiência. O médico alemão, por exemplo, Alfred Ploetz, que em 1895 propôs a teoria da higiene racial, e ele indicava a aplicação de pequenas doses de morfina para matar bebês que apresentavam problemas hereditários. Então, a gente pode até pensar que essas ideias absurdas não existiam, mas, infelizmente, existiam e foram implantadas, como eu falei, nos Estados Unidos e na Alemanha, para tudo em nome de uma boa linhagem, de uma boa hereditariedade e, com certeza, de pessoas brancas, né? Brancas que tinham potencial de inteligência, um QI grande, né? Os defensores, então, da eugenia, eles encontraram suporte nas teorias raciais de meados do século XIX. Então, como, por exemplo, para o racismo científico. Então, os brancos europeus, eles representavam a superioridade biológica. Negros e amarelos eram considerados inferiores e a miscigenação era criticada por causar supostos danos irreversíveis na descendência. Então, a mestiçagem também era um outro ponto que eles diziam que pessoas de culturas e linhagens diferentes que se misturavam, com certeza iam ter uma descendência fraca, então não seriam pessoas que poderiam participar de um processo civilizatório, né? O movimento eugênico, ele acaba rapidamente se transformando numa campanha, infelizmente, nacionalista e agressiva contra imigrantes e as populações africanas em relação aos negros. E com a propagação das teses eugênicas, surge na Europa e nos Estados Unidos institutos cujo objetivo é, por meio de extensa pesquisa de campo, detectar traços hereditários inferiores na população. Então, profissionais treinados, eles coletavam dados nas áreas rurais e urbanas, em asilos, prisões e hospitais psiquiátricos, utilizando os instrumentos de medição e documentando tudo com fotografias. E isso a gente pode, inclusive, ver, existem documentários que apontam essa questão sobre a medição de crânios, as pesquisas dedicadas a esses traços de hereditariedade, de detectar essa questão da hereditariedade, né? Então, há vários documentários e filmagens que foram feitos a esse respeito. Por exemplo, na Alemanha, onde o corpo é alvo dessas reflexões eugênicas, já na União Soviética, a atenção dos cientistas vai se concentrar na questão do cérebro, né? E em 1924,
o neurologista alemão Oscar Vogt é chamado para ir até Moscou estudar o cérebro do líder revolucionário Lenin, né? E dando início, então, a um projeto que visava estabelecer as bases biológicas da inteligência. Então, após a Revolução Russa, as pesquisas genéticas tinham sido condenadas pelo Kremlin, mas com o lamarckismo, né, que vem desse cientista, né, desse cientificismo, ele vai ganhando visibilidade. E então são várias ideias que são defendidas nesse campo, né? Então não é só referente ao corpo, mas sim referente ao cérebro, também em relação às questões hereditárias, linhagens, casamentos entre familiares, enfim, era um projeto, entre aspas, civilizatório, que alguns países, principalmente, como eu falei, nos Estados Unidos e na Europa, culminaram com essas ideias no final do século XIX, né? Então, podem ser, inclusive, absurdas, como eu já disse, mas elas existiram, infelizmente. E também, como eu disse, essas ideias também estavam associadas à ascensão de Hitler na Alemanha ao poder. Essas práticas eugênicas já tinham sido amplamente difundidas por vários países no início da década de 30. Entretanto, o nazismo ele levou ao extremo o argumento da pureza e perfeição de raça, né? Perfeição racial. E morreram no campo de concentração, como todos já sabem, mais de 6 milhões de judeus, e o Tribunal de Nuremberg estimou a eliminação de 270 mil alemães, sendo 70 mil idosos e 200 mil doentes. Então, as crianças, idosos, adultos também que tinham alguma doença eram também eliminados com essa proposta de eugenia, né? Já agora, no Brasil, dos anos pós-Primeira Guerra, que foi no começo do século XX, que é a República Jovem no Brasil, né? O crescimento urbano ele convivia com surtos de doenças tropicais e fervilhavam aqui no Brasil discussões sobre as formas de agilizar as mudanças sociais reclamadas pelo desejo de vir a ser uma nação moderna. Então, no Brasil, essas ideias vieram numa proposta de modernização do país, uma vez que o nosso país havia muitas etnias, diversos grupos étnicos dos povos de origem, centenas de etnias antes do português, do europeu invadir o território, aqui no território brasileiro já habitavam centenas de etnias diferentes, e também com a vinda dos africanos sequestrados a fim de serem escravizados no Brasil. Então, essa questão da miscigenação no Brasil, ela sempre foi marcada desde o começo, pelos europeus conviverem com os povos de origem, que naquele período, a partir de 1500, os povos de origem eram a maioria, e depois de milhões de africanos sequestrados virem para o Brasil para serem escravizados. Então, esse processo de miscigenação, ele tem uma forte característica no Brasil. E a miscigenação para esses cientistas, eugenistas, racistas, raciais, isso não era bem quisto, porque saía fora do projeto de modernização, ou seja, de criar
um povo que seja dotado de boa herança, de boa hereditariedade, né? E aqui no Brasil haviam muitas doenças tropicais naquele período, né? E, então, para alguns cientistas intelectuais da época, o obstáculo no caminho do desenvolvimento social, então, seria superado com o branqueamento da população. Para outros, somente condições sanitárias eficazes e extensivas às áreas rurais poderiam aumentar a produtividade e a riqueza, ou seja, também existia, aliado a um projeto eugenista, um projeto de higienização, né? E aí, no ano de 1917, um médico paulista chamado Renato Kell iniciou uma grande campanha de divulgação das ideias eugênicas no meio científico, que acabou culminando em janeiro de 1918 com a fundação da Sociedade Eugênica de São Paulo, a primeira do gênero na América Latina. E esse movimento eugenista brasileiro, ele não era homogêneo em suas proporções e esteve desde cedo associado às áreas da saúde pública e à psiquiatria, bem como aos ideais do sanitarismo. Então, já na virada do século XX, esse sanitarista, 19 para 20, esse sanitarista, o Renato Kell, ele tinha adquirido expressão no Brasil, essa questão da eugenia e do higienismo também. E no fim do século XIX, acaba tendo em Santos um surto de peste bubônica, que foi responsável direto pela criação dos institutos que hoje nós conhecemos, de Manguinhos, que é da hoje Fiocruz, né? No Rio de Janeiro, e Butantan, em São Paulo. Então, foram criados, a partir desse surto, esses institutos, o Instituto da Fiocruz e o Instituto Butantan, para ver como poderia criar vacinas e medicamentos para bloquear esse surto, né, de peste. E essas duas instituições, Fiocruz e Butantan, elas foram institutos modelos para parâmetros estrangeiros, também como o Instituto Pasteur e Rockefeller aqui no Brasil, né, que expressavam esse ideário das políticas sanitaristas brasileiras e o entusiasmo das elites pela atividade científica, né? Então, a elite brasileira também financiou e apoiou intensamente essa questão da políticas sanitaristas, e que essas políticas sanitaristas acabam excluindo e marginalizando populações que não pertencem à elite e que não são brancas. Então, toda a população pobre não branca acaba sendo excluída e marginalizada com essas políticas de modernização baseadas no higienismo e na eugenia também, né? Também houve um outro médico chamado Belisário Pena, que trabalhou nas 2 primeiras décadas do século XX em estreita colaboração com o cientista Oswaldo Cruz, no combate, por exemplo, à varíola, à doença de Chagas e tantas outras, que nesse período do Brasil, final do século XIX, começo do século XX, nós não tínhamos conhecimento e nem recursos científicos para desenvolver medicamentos e também fazer com que essas doenças não fossem intensificadas, né? Então, houve vários médicos que também acabaram se aliando a essa ideia, né? E o Belisário Pena, que foi um médico, ele também
trabalhou muito com essa questão das doenças tropicais, o amarelão, como se dizia, que era a verminose, que estava presente na população brasileira naquele período de uma forma muito grande. A gente pode, inclusive, lembrar do personagem Jeca Tatu, de Monteiro Lobato, que exatamente ele descreve como um sujeito, como um indivíduo que pertence à população rural, que não tem higiene, que não tem uma cultura, que não tem um conhecimento, e que esse tipo de população está aliada a essas mazelas de doenças parasitárias, né? Então, isso também ficou marcado, presente na nossa literatura, essas ideias, né? E, enfim, aí, essa ciência, né, eugênica, ela acaba tendo término após, e fica desacreditada no final da Segunda Guerra Mundial, e ela passa a ser uma ciência completamente condenada, desacreditária e, inclusive, antiética, né? Então, ainda bem que, após a Segunda Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial terminou em 1945, então essas ideias eugênicas e higienistas, elas acabam sendo condenadas e deixadas de lado, inclusive desconsideradas e desacreditadas enquanto ciência, né? Porém, entretanto, a última lei de esterilização americana, ela acaba sendo revogada na década de 70. E é necessário manter-se, então, atento a essas novas tentativas de oferecer soluções ideológicas, que nada passa, nada além do que soluções ideológicas racistas a problemas cujas causas eles atribuem a populações marginalizadas, excludentes, como as causas econômicas e sociais de fracasso e empobrecimento da sociedade e do país, né? Então, essas são ideias que são muito bem pensadas ideologicamente, politicamente, para conter imigração, miscigenação, abordar populações de grupos minoritários, que são as grandes maiorias, como negros, africanos, povos de origem, pessoas não brancas europeias. Então, tudo que não era branco e europeu não era civilizado, né? Agora, eu passo aqui a falar um pouco sobre a ideia de construção de raça, né? Então, a ideia de construção de raça e também cultural, a gente pode, inclusive, ver no livro Teoria Cultural de A a Z, de um pesquisador, cientista, chamado Andrew Edgar e Peter Sedgwick. Eles apresentaram uma definição de raça como um modo de classificação dos seres humanos que os distingue com base nas propriedades físicas, por exemplo, a cor da pele, características faciais, entre outras questões, né? Que propositalmente derivam da herança genética, né? E nesse enunciado de raça, remete-se a uma forma de apreensão que parte de características físicos naturais escolhidos para recortar o real, ou seja, os seres humanos, e criar categorias ordenadoras. E segundo os comentários subsequentes desses autores,
Não se trata simplesmente de uma base física, mas de uma elaboração valorativa. É um artifício ideológico, como eu falei anteriormente, né? E para esses dois autores, raça aparece travestida com uma roupagem objetiva e naturalizada, que mascara a sua dimensão social, dificultando a percepção de que todo sistema classificatório é uma construção e envolve avaliação e seleção, e, como tal, remete-se a formas culturalmente determinadas de representação e poder. Afinal, quem decide que as diferenças devem ser definidas por meio de raça, né? Então, durante boa parte do século XIX, as ciências positivistas e deterministas pregavam que era possível estudar e interpretar quase tudo a partir de uma base natural, que são as leis da matéria, que podiam ser verificadas não só no mundo inorgânico, mas também para os seres vivos e os fenômenos sociais. Então, a objetividade desses fenômenos sensíveis era um pressuposto igualmente aplicável aos fatos humanos e históricos. E, nesse contexto, a ideia de raça é simultaneamente produtora e produto de uma visão ordenadora e hierarquizante do mundo, a qual se pretende cientificar, no sentido de cientificar mesmo a natureza humana. Os homens estariam divididos em grupos raciais, que possuiriam o estatuto de espécies biológicas distintas e poderiam ser relacionados entre si, segundo graus de importância, como superiores e inferiores, né? Então, nós temos também essa característica no campo da antropologia determinista, da antropologia que também vem com essas ideias no final do século XIX, com influência dessas questões de povos superiores e inferiores, né? Então, como, por exemplo, os europeus estariam no estágio civilizatório, já povos de origens indígenas, africanos, estariam num grau de inferioridade porque não atingiram a técnica, o padrão desejado pelos europeus, né? Então, esse pensamento determinista, para esse tipo de pensamento determinista, o significado de raça comportava ainda outra dimensão, a crença em que diferenças físicas não eram apenas marcas externas, mas, para além de si próprias, remetiam à existência de um determinado conjunto de habilidades, propensões ou formas de comportamento, indicando identidade e valor intrínseco. Os negros, por exemplo, seriam traiçoeiros, os judeus seriam avarentos e assim por diante. Isso foi também, na Segunda Guerra Mundial, foi muito propagada pela mídia, esse traço negativo cunhado pelo nazismo aos povos judeus, que são pessoas não confiáveis, pessoas avarentas, pessoas que ludibriam outras, assim também como foi atribuído aos africanos, essa questão da esperteza, da falta de apego ao trabalho e assim por diante, né? Então, além da característica física, foi colocado também traços de personalidade, questões psicológicas nos povos, nesses tipos de povos que não eram europeus, né? Então, o racismo, nas palavras desses dois cientistas, o Edgar e o Sidgwick, o racismo, ele diz, traça uma distinção hierárquica entre raças, abrindo um abismo entre elas e definindo um grupo racialmente designado como estando sobre e acima do outro, numa escala de valor moral, inteligência ou importância.
do ponto de vista de tais ideologias, a raça é tida como uma base mais fundamental para a diferenciação social entre indivíduos e grupos, do que, por exemplo, de classe. E a gente pode ver que até recentemente afirmou-se a realidade biológica das raças, porém sem associá-las à ideia de pureza e nem de graduá-las numa escala de importância, que as raças seriam populações que diferem significativamente nas frequências de seus genes. Isso quem diz é outro autor, que é o Frota Pessoa. E essas diferenciações, em grande parte externas e visíveis, eram remetidas às adaptações resultantes dos processos de migração e fixação de grupos humanos ao longo de sua existência no planeta. Então, a seleção natural, ela diversificou as populações humanas isoladas, adaptando-as aos ambientes em que viviam. E disso resultam diferenças genéticas reconhecidas à primeira vista, como as que existiam entre os índios do Brasil e os colonizadores europeus. Foram casos como esses que criaram a ideia perfeitamente correta de que nossa espécie está dividida em raças geneticamente diferentes umas das outras. Também citando esse autor Frota Pessoa. Então, vocês podem ver como é tão vasto, tão grande, foram essas ideias que foram propagadas e adotadas, não só por pesquisadores, cientistas, mas também pelo Estado, né? Como eu disse aqui, no caso da Alemanha, dos Estados Unidos, da Europa, né? Não eram só ideias, mas também práticas. A Segunda Guerra Mundial foi um palco de experiências genéticas, culminando no assassinato de milhões de pessoas que foram submetidas a torturas, a tragédias físicas e psicológicas imensuráveis, né? E então essa questão ainda de raça, né? Por exemplo, a Associação Norte-Americana de Antropologia, ela vai declarar sobre raça que, dado o nosso conhecimento a respeito da capacidade de seres humanos normais serem bem-sucedidos e funcionarem dentro de qualquer cultura, concluímos que as desigualdades atuais entre os chamados grupos raciais não são consequências de uma herança biológica, mas produtos de circunstâncias sociais históricas e contemporâneas e de conjunturas econômicas, educacionais e políticas. Então, a Associação Norte-Americana, posteriormente, já no final do século, já chegando no final do século XX, ela vai declarar exatamente essa postura, né? Agora vamos ver um pouco sobre essas ideias, essas teorias raciais no Brasil. As teorias raciais, nas últimas décadas do século XIX no Brasil, a imagem do Brasil estava atrelada como um grande laboratório para estudos raciais e foi amplamente divulgado por viajantes e pesquisadores estrangeiros que por aqui passavam, né? Então, existiam muitos pesquisadores estrangeiros, botânicos, cientistas, artistas que vieram para o Brasil para estudar a fauna, a flora, a população, né? Os povos de origem, enfim. E segundo esses cientistas do final do século XIX, que eram chamados de cientistas naturalistas,
em nosso país, a miscigenação nesse período atingia proporções maiores do que qualquer outro lugar do mundo, como eu já disse anteriormente, porque havia uma diversidade enorme no Brasil, uma diversidade étnica muito grande, né? Pelas centenas de etnias que existiam aqui dos povos de origem, dos africanos e de europeus também, não só o português, mas também o holandês, o italiano, o espanhol, né? Então, essa proporção de miscigenação no Brasil, ela acaba, no final do século XIX, culminando em números muito grandes, e justamente advindos das três etnias, brancos, índios e negros. Diferente do que acontecia e ocorria em contexto onde dois grupos raciais entravam mais frequentemente em contato, como nas colônias europeias da Ásia e África. Então, aqui no Brasil existia muito mais essa miscigenação do que em outras colônias europeias que existiam nos países africanos e asiáticos, né? E a antropóloga e historiadora Lilia Schwartz, ela vai dizer que o que resumia a singularidade local não era mais a fauna e a flora ou a pujança da terra, e sim um certo espetáculo de miscigenação aqui no Brasil. E é um fenômeno que essas características e nessa magnitude era desconhecido no mundo até então, essa característica da mestiçagem brasileira, que colocava-se como um tema até então polêmico, sendo discutido também internamente em instituições de ensino e pesquisa, como as faculdades que existiam na época de direito, de medicina, os institutos históricos e geográficos, os museus etnográficos e assim por diante. E visto como causa de diversos males, o cruzamento extremado de raças era associado principalmente ao atraso econômico e social, como eu disse, são questões ideológicas e de classe que carregavam nas costas dessas populações o atraso econômico, social, cultural do Brasil. E uma época em que essas teorias deterministas classificavam e hierarquizavam as sociedades segundo critérios tecnológicos, climáticos e raciais, o hibridismo era condenado como um erro, cujas consequências se manifestariam não só nos membros da população, considerados individualmente, mas em toda a coletividade. Então, a mestiçagem causaria a degeneração física, moral, intelectual e civilizacional. Então, o determinismo racial, também denominado de poligenismo ou darwinismo social, partia da premissa de que havia uma diferença ontológica entre as raças humanas, consideradas espécies biológicas distintas e imutáveis, existindo entre elas a mesma distância que na natureza existiria entre o jumento e o cavalo. Isso é uma frase que foi dita por cientistas desse período, né, que então eram inclusive com cunho completamente preconceituoso, inferiorizando pessoas, comparando-as como animais, né? Então, essa questão era muito profunda aqui no Brasil, principalmente no final do século XIX e começo do século XX. Então, os mestiços humanos também sofreriam esse tipo de um processo de degeneração, perdendo sua capacidade de reprodução e afetando também ao seu desaparecimento. Eles acreditavam que isso está fadado ao desaparecimento. Daí que vem a palavra mulato, que vem de mulo, aquele que é incapaz de reproduzir-se enquanto tal.
E isso quem diz é o antropólogo Roberto da Mata, no seu livro, em que ele acaba dizendo exatamente o significado dessa palavra mulato, que vem de mulo, aquele que é incapaz de reproduzir, né? Então, as teorias deterministas do século XIX, elas preconizavam, como foi visto, uma ordem natural que graduava e hierarquizava as raças humanas. Então, no topo da escala, situava-se o homem branco, com o europeu assumindo indiscutivelmente a liderança em termos sociais, tecnológicos, econômicos, políticos, etc. Já povos de outras etnias, como africanos, até asiáticos, e também povos de origem, né, povos indígenas, incluindo aí o índio, como uma segunda categoria, não era a primeira categoria, porque eram inferiorizados em comparação ao homem branco europeu, né? Então, ele era mal visto, era degenerado. E mesmo sendo essas capacidades, eles não viam capacidades positivas enquanto raça, enquanto questão étnica nesses povos que eles denominavam de inferiorizados. Havia, inclusive, um cientista chamado Louis Agassiz, um cientista pesquisador suíço, ele veio para o Brasil, inclusive, fazer estudos da fauna e flora, mas acabou se aprofundando na questão de estudo do negro, do africano escravizado no Brasil e também dos povos que foram miscigenados, né? Como o índio com o negro, tal. Então, ele acabou estudando essa população aqui no Brasil e ele era contra completamente uma visão preconceituosa, racista em relação a esses povos, né? E ele dizia que a miscigenação apagava as melhores qualidades do branco, do negro e do índio, e deixando um tipo indefinido. Ele dizia que o miscigenado, esse tipo indefinido, híbrido, era deficiente em energia física e mental. No livro dele, inclusive, que eu estava dizendo agora, que ele, quando ele veio no Brasil, ele estudou os povos miscigenados e também os africanos, os descendentes de africanos escravizados, e ele escreveu um livro, Viagem ao Brasil, no ano de 1868. E nesse livro ele conclui que ele diz, abre aspas, quem quiser ter um exemplo do que é a degeneração e a mistura racial extremada, venha ao Brasil e terá a prova da degeneração local. Também foi citado pela antropóloga, essa citação do Louis Agassiz, também é citada pela antropóloga historiadora Lilia Schwartz, e também o conde de Cobineau, que era cônsul da França no Brasil e também amigo de Dom Pedro II, chegou a estimar que nós levaríamos menos de 200 anos para nos extinguirmos enquanto povo. Tão elevado era o grau de mestiçagem que aqui existia. Então, autores como Agassiz, Cobineau, entre outros, eram terminantemente contrários à ideia do cruzamento de raças, porque, na verdade, esse tipo de situação importa contato, né, na questão de reprodução entre pessoas que, na teoria racista, são vistas e classificadas como pertencentes a espécies diferentes. Então, diante de um quadro de miscigenação irremediável, era, no mínimo, incômoda a posição dos intelectuais brasileiros que oscilavam entre a adoção dos modelos deterministas vindos da Europa
de fora, e a constatação de que se pensado segundo a rigidez dessas premissas poligenistas, né, de miscigenação, que o futuro do Brasil enquanto nação seria inviável. Ainda citando a antropóloga Lilia Schwartz, ela diz, abre aspas, era interessante referendar as posições dos cientistas europeus e americanos, porque significava transformar hierarquias sociais, políticas e econômicas em hierarquias naturalizadas, fecha aspas. E, por outro lado, tornava-se um problema aplicar o que diziam essas teorias com relação a misturas de raças, já que o prognóstico seria a degeneração. Então, essas ideias foram muito presentes e não faltaram adeptos para essas teorias raciais, higienistas, sanitaristas, ideológicas, né? E também, para fechar um pouco essa questão dos autores, outro grande exemplo que tivemos e foi muito marcante no pensamento social brasileiro é o médico Raimundo Nina Rodrigues, médico da Escola Tropicalista Baiana, que defendia o papel fundamental da medicina legal na elaboração do Código Civil brasileiro. Para esse médico, era absurda a ideia de que homens nasciam iguais e possuíam livre-arbítrio e deveriam ser tratados com paridade perante a lei. Então, a posição do Nina Rodrigues, assumida, desqualificava a igualdade jurídica recém-conquistada com a abolição. Então, ele dizia que deveria existir um código penal para pessoas que eram africanas ou descendentes de africanos, né? Então, chega nesse ponto do absurdo. E também um outro autor, escritor muito importante que influenciou muito o pensamento social brasileiro foi o Euclides da Cunha, com o seu livro Os Sertões, né, que ele escreveu e publicou no ano de 1902, que ele também aplica no livro as teorias deterministas para através dos vetores de meio, raça e história, e interpretar os conflitos entre os que considerava área civilizada, ou seja, o litoral, e o interior do país estava destinado a um isolamento geográfico e histórico e que tinha mantido um vínculo no passado, se perdeu no passado. E, segundo Euclides da Cunha, a civilização só avançaria sobre os sertões impelida pela implacável força motriz da história. Então, as raças fortes, para ele, esmagaria as raças fracas. Isso o próprio Euclides diz no livro Os Sertões. Então, percebe-se em sua análise a confluência de fatores culturais e raciais que vão estar na gama da civilização e história, mas também competição darwiniana, sobrevivendo o mais apto e o mais forte em todos os terrenos. E então é importante também apontar essas questões na obra do Euclides da Cunha, uma vez que ele cobriu a Guerra de Canudos, ficou lá durante novembro de 96 até outubro de 1897, né? Então, ficou mais de um ano como correspondente. O Euclides da Cunha ficou lá em Canudos como correspondente do jornal Estado de São Paulo, e como ele também era militar e comungava com essa visão oficial que tratava o sertanejo como revoltosos, antirrepublicanos, etc. e tal, ele silenciou sobre as atrocidades do massacre, né, de Canudos.
Então, o próprio Euclides, ele vai no livro Os Sertões, ele vai estar apontando exatamente onde o sertanejo é forte e fraco, vai dizer sobre o meio, sobre a questão da falta de contato com a civilização, essas ideias do passado. Então, ele vai atribuir um cunho retrógrado, né? E também de uma visão determinista, né? E as teses que Euclides fala do determinismo racial, também ele vai dizer que os mulatos, principalmente vindo do Rio de Janeiro e da Bahia, que foram degolados barbaramente como prisioneiros, com contato com a civilização. E, na opinião do Euclides, não seriam seus legítimos representantes. Então, existia uma barbaridade, uma barbárie mesmo em relação à visão de vários escritores, artistas nacionais, estrangeiros, pesquisadores, em relação a esse preconceito, esse determinismo e também uma proposta de eugenia em relação a esses povos, né? E o Euclides da Cunha, a grande contradição dele é que ele vê na população de Canudos, né, na figura de Antônio Conselheiro e seus seguidores, o grande homem que o Antônio Conselheiro era, enquanto líder, enquanto pessoa que atraía outras a adotar suas ideias e também a lutar pelos seus direitos, direito à terra, direito à moradia, direito à plantação, direito a viver, né? E a Guerra de Canudos foi uma luta contra o governo federal, né? Contra a nova república, porque os senhores de terra, né? Os coronéis do sertão estavam muito incomodados com a cada vez mais audiência que Antônio Conselheiro tinha na população e como ele encorajava a luta e a defesa dos direitos do sertanejo, né? Então, o Euclides da Cunha vê os dois lados, né? Ele vai apontar essa questão. E, para concluir, aqui eu fecho com Gilberto Freire, que ele já vai ter um olhar de elogio da mestiçagem, né? Então, em um período ainda anterior à institucionalização das ciências no contexto brasileiro, o Gilberto Freire ele vai publicar no seu livro Casa Grande e Senzala, o seu grande livro, que ele publicou em 1933, ele vai adotar uma perspectiva interdisciplinar e elevando a mestiçagem ao patamar de característica positiva da brasilidade. Nas palavras de Gilberto Freire, abre aspas, sua obra, Gilberto Freire fazia questão de declarar que era, antes de tudo, um escritor, e sua obra de dimensão ensaística possui enorme riqueza literária em que se destacam a elegância, a simplicidade e a clareza. Dito isso, trata-se também de um dos maiores cientistas sociais do século XX. E por ocasião de seus estudos nos Estados Unidos, Gilberto Freire ele foi orientando do grande antropólogo Franz Boas, lá na escola de Chicago, nos Estados Unidos, de Colômbia, né? A Universidade de Colômbia, que é muito importante até os dias de hoje, ele foi orientando, ele escreve a sua tese Casa Grande e Senzala lá nos Estados Unidos, quando ele fez o seu mestrado na Universidade de Colômbia com Franz Boas, né? E ele vai dizer que
uma das principais características, é ele não ter ficado preso a especificações ou especializações, escapando às nem sempre estimulantes compartimentações disciplinares, né? Então, numa época em que as fronteiras disciplinares e departamentais eram mais fluídas, ele teve acesso não só à antropologia, mas à história de Colômbia, como também da sociologia da Escola de Chicago, que até o final dos anos de 1920 esteve associada profundamente à antropologia no mesmo departamento, né? Então, no livro Casa Grande Senzala, do Gilberto Freire, ele vai analisar as relações raciais no Brasil da perspectiva de uma história em que os conflitos se harmonizam, sendo o sexo e a religião importantes terrenos em que se teria dado uma aproximação confraternizante entre brancos, índios e negros, mas principalmente entre brancos e negros. Como pensador da geração dos anos de 1930, ao lado de Sérgio Buarque de Holanda e Caio Prado Júnior, né, a geração de 30, os pensadores da geração de 30, Gilberto Freire ele vai se contrapunha às teorias e autores que, como foi visto anteriormente, representavam o Brasil como um país atrasado em consequência não só do clima, mas principalmente do alto grau de miscigenação de sua população. Então, ele vai se contrapor a essas ideias que foram tão fortes e determinantes. E ainda, segundo o ponto de vista de Gilberto Freire, ele vai dizer que a miscigenação que largamente se praticou no Brasil teria corrigido a distância social que, de um outro modo, se conservaria enorme entre a Casa Grande e Senzala. E, então, além de questionar, o Gilberto Freire, além de questionar a tese de inferioridade racial de nosso povo e as premissas do determinismo geográfico, que presumiam a impossibilidade da implantação de uma civilização moderna nos trópicos, Gilberto Freire vai atribuir ao negro, principalmente ao escravo doméstico, o papel de co-civilizador na sociedade brasileira. E ele vai dizer que o negro teria não somente desempenho importante na função social, na constituição da nossa língua, culinária, crenças, inclusive influenciando o nosso desenvolvimento técnico, mas também exercido forte proeminência sobre os senhores brancos, com sua presença afetiva dentro da Casa Grande e a sempre possível aproximação sexual. Isso já é um lirismo que Gilberto Freire faz, né? Até porque essa afetividade que ele vê do escravo e também essa aproximação sexual nada mais é do que os senhores eram abusadores sexuais das escravas, né? Eram abusadas sexualmente, e também não existia afetividade, até porque o negro, o africano, ele era escravo, torturado, chicoteado e até a morte, né? Então, a punição era severa. Então, isso já é um purismo que o Gilberto Freire vai trazer na sua obra, mas que não retrata bem essa realidade, né? Então, eu vou encerrar por aqui e também quero dizer, aqui ao final, que as referências, a referência bibliográfica que eu me baseei para a apresentação dessa aula foi no texto, no artigo da pesquisadora Lilian de Luca Torres, que se chama Reflexões sobre Raça e Eugenia no Brasil, a partir do documentário Homo Sapiens 1900, de Peter Cohen. Deixo aqui a referência bibliográfica
para vocês, para quem tiver interesse de ler o artigo inteiro, e que é muito instigante, e eu recomendo fortemente. Tá ok? Então, eu agradeço pela atenção e até a próxima, a gente se vê e com outro tema, e espero que tenham gostado. Então, uma boa noite e até a próxima. Tchau!